Bom dia, hoje é 25 de outubro de 2024, sexta-feira. Estamos aqui para o nosso tradicional Oris Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e conosco Marcos Demarque, o nosso economista-chefe. Eu estou aqui em Winter Park, na Flórida, próximo de Orlando. A Oris veio aqui participar de um evento com nossos clientes referente a um empreendimento imobiliário aqui na Flórida, da Invisto, parceira nossa, e faço então os comentários daqui, junto com o Marcão aí em São Paulo. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Caval? Como estão as coisas aí? Tudo muito tranquilo, lugar muito bonito e inspirador aqui. Muito Vamos bom. começar, e até vamos falar, né, um pouco dos Estados Unidos também, mas começando com o Brasil, né, o indicador aí importante da semana ontem, né, o IPCA 15 acima do esperado, volta a preocupar um pouco a questão dos núcleos, possibilidade da inflação esse ano ficar acima do teto da meta de 4,5%, destaque aí nas últimas leituras, como o IPCA 15, pressão de alimentação. E o que você tem para contar desses dados e expectativas para o ano que vem? Então, Caval, acho que é bem na linha do que você introduziu aí mesmo, né? Números. Depois a gente setembro tivemos números relativamente benignos, né, de inflação, tanto o IPCA 15 como o IPCA fechado. Mas agora esse IPCA 15 de outubro veio um pouco pior, né? Tanto no número em si, que veio em 0,54, a variação mensal, expectativa de 0,50, né? Mas os detalhes, a abertura também veio mais pressionado, né? Como você disse, a média dos núcleos, né? Contra mês ficou em 0,43. A métrica em 12 meses, né, dos núcleos, das médias de núcleos, acelerou de 3,6% para 3,8%. Né? E ali a parte de serviços subjacentes, né, que a gente já tem destacado há um bom tempo e tem sido a fonte de reflexão quanto ao impacto desse aperto do mercado de trabalho nesses tipos de indicadores, né, veio em 0,59, ante expectativa de 0,44. Né? Então, pior, e aí quando a gente olha os 12 meses, Caval, saiu de 4,6 para 5,1. Então, houve uma aceleração de destaque aí da inflação nos últimos 12 meses, quando a gente olha a inflação de serviços subjacentes. Então, no geral, assim, foi uma leitura pior. E teve o detalhe da alimentação também, que veio com uma variação mais alta, puxada pela inflação das carnes, né, que registrou uma inflação de 4,2% na comparação com setembro, a maior alta em quase 4 anos, num único mês. A gente já vinha acompanhando aí o preço do boi gordo negociado no Brasil, era esperado, né, uma variação dessa magnitude, mas a questão é que, no final das contas, esse tipo de variação pegando a alimentação acaba pegando as classes mais baixas, né, e retirando renda disponível. Né? Então, é um ponto importante aí não só sobre o aspecto da política monetária, da inflação, mas também do quanto isso pode ser impactante aí para a economia como um todo. E só abrir um parênteses aqui, Caval, e aí essa questão da climática, das chuvas, e já tem alguns dias, né, cerca aí de 7 a 10 dias, que melhorou a quantidade de chuvas que está caindo ali no Centro-Oeste. Essa época do ano, né, essa segunda quinzena de outubro é muito importante para o plantio da soja, né? É importante que as condições climáticas estejam adequadas para que o plantio aconteça no momento correto, e parece, né, que tudo está indo de maneira favorável. Então, apesar dessa alta da carne, acho que o prognóstico, né, olhando para o ano que vem, olhando essa fase inicial do plantio da soja, parece que a gente tem tudo para ter um ano mais normal, em termos de plantio, de colheita, o que por si só ajudaria também, inclusive, no plantio do milho, né, no começo do ano que vem, a safrinha. Então, tudo isso indo mais ou menos bem. Tanto é que, se a gente olhar o preço da soja no mercado internacional, olhando aí o mês, quer dizer, no mês não, olhando o mês de outubro como um todo, está caindo
perto de 6% o preço da soja em dólares no mercado internacional, né? Então, perspectiva de boa safra nos Estados Unidos, perspectiva de bom plantio aqui no Brasil tem ajudado. Isso é importante para a cadeia de alimentos. Inclusive, a expectativa para o ano que vem já é, de novo, de uma contribuição importante do PIB do agronegócio, né, com a recuperação da safra de grãos. Nesse ano a gente teve aí, uma quebra, né, da safra de soja, em particular, o milho também um pouco mais fraco. Sim. E, nesse contexto, no ano que vem já deveríamos ter uma contribuição positiva do PIB do agro, tudo continuando dentro dessa esteira positiva, né? E aí eu queria também chamar a atenção para o fato de que, do ponto de vista das commodities, né, a gente está vendo aí, vamos dizer, a pressão vinda das carnes, né, da proteína animal nesse momento, né, a inflação, mas nós deveríamos ter, no ano que vem, um quadro mais benigno se olharmos o lado inflacionário, né? Mas o problema é que quando nós temos o preço das commodities mais fraco, né, normalmente isso acarreta, né, alguma desvalorização no câmbio, né? Quer dizer, você tem em geral, uma compensação sob esse ângulo, advinda do enfraquecimento das moedas mais ligadas a commodities, né? E nesse momento, nós estamos vivendo esse contexto, inclusive, né, Marcão, por conta daquilo que falamos na semana passada, né, o Trump Trade, a inflação americana. Qual o balanço que a gente pode fazer ao longo desse mês desse contexto aí de enfraquecimento das moedas emergentes? Acho que a gente já fez um comentário um pouco mais estendido a semana passada sobre o Trump Trade, né, que nada mais é, né, de que como que os ativos devem ou deveriam se reagir a uma eleição do Trump, ou eventualmente até uma eleição do Trump, ele fazendo Câmara e Senado do lado dele. Mas só para trazer alguns números que são relevantes aqui, o que está acontecendo, Caval, né, é uma alta dos juros americanos, né, por conta da perspectiva das políticas defendidas por Trump, que teriam impactos fiscais relevantes, né? Então, por exemplo, a taxa de juros nos Estados Unidos subiu cerca de 40 bips nos últimos 30 dias, né? Saiu aí de 3,80, agora está em 4,20. Obviamente, tem um pouco aí também de indicadores econômicos melhores nos Estados Unidos, mas boa parte acho que tem a ver com a perspectiva de um fiscal deteriorado. E nessa esteira, né, da alta dos juros americanos, né, ou seja, Estados Unidos com a perspectiva de continuar ainda sugando dinheiro do resto do mundo, tivemos aí um enfraquecimento das moedas frente ao dólar, olhando os últimos 30 dias, né? Peguei alguns números para a gente olhar. Por exemplo, a gente obviamente fica muito focado na nossa moeda aqui, mas de 30 dias para cá a moeda da zona do euro perdeu aí cerca de 3% de valor frente ao dólar, a moeda do Reino Unido 2,5%, e quando a gente olha os emergentes, a gente tem o Brasil depreciando perto de 4%, né, nesses últimos 30 dias, mas o México também perdeu 1%, pegando uma moeda que não é da América do Sul, né, da África do Sul, ela perdendo cerca de 2% também no mesmo período. Então, foi um baile do dólar em todas as moedas, né, muito por conta dessa perspectiva aí de políticas econômicas que tendem a puxar o dólar para cima, caso de fato o Trump seja eleito, né? Então, a gente está navegando muito nisso, Caval. E só para fechar aqui esse comentário aí do Trump Trade, das eleições, nossa, de um mês para cá, estados chaves, né, para a eleição americana tiveram uma mudança importante, né, nos rumos aí pelo menos olhando do ponto de vista das pesquisas, né? Pensilvânia, há um mês, a Kamala Harris estava na frente do Trump, cerca de 1 ponto percentual nas pesquisas, agora é o Trump por volta de 1 ponto percentual na frente da Kamala. A Michigan, que é um outro campo de batalha importante aí dos partidos, o Trump estava empatado com a Kamala há um mês atrás, agora você tem aí 2 pontos percentuais favoráveis
ao Trump, né? Então, todas essas pesquisas aí relevantes acabaram a impactar esses preços de mercados aí que eu acabei de citar. E hoje, inclusive, há uma entrevista no estado de São Paulo com Nate Silver, né, que é um conhecido, né, especialista em pesquisas eleitorais nos Estados Unidos, né, e o comentário que ele faz é curioso. Ele diz, olha, qualquer um que se debruce sobre as pesquisas americanas nesse momento tem que reconhecer que o melhor palpite é 50-50, ou seja, algo muito indefinido pelo que você acabou de dizer, né, nos estados pêndulo, né, os swing states, existe uma diferença dentro da margem de erro na maior parte deles. Enfim, ele falou, mas eu vou falar sobre a minha intuição, né? Minha intuição é que o Trump ganha. E ele também adverte, olha, a minha intuição nesse momento é tão boa como qualquer outra, só estou dando o meu palpite aqui, mas não quer dizer que isso seja algo mais baseado em convicção. Os dados não permitem isso, né? Mas, de fato, né, houve, pelo menos do ponto de vista do Delta, né, as pesquisas, como você registrou, estão dando, né, essa possibilidade de vitória hoje maior para Trump, e até comentamos na semana passada com a possibilidade dele fazer o barba, cabelo e bigode, né, também Câmara e Senado, e acredito que nos próximos 10 dias, enfim, que nos separam aí da inflação, da eleição americana, nós devemos ter, né, esse tipo de ansiedade aí precificada nos Sim. mercados também. Bom, e do ponto de vista do Brasil, né, nós também temos, né, embora uma eleição municipal, o segundo turno nesse domingo, né, muitas capitais ainda devem definir o seu prefeito no próximo domingo. Em algumas delas, né, existe já uma tendência, né, na pesquisa mais favorável, né, ao candidato, ao atual prefeito, né, como é o caso de São Paulo, de Porto Alegre, mas há outras eleições que estão muito divididas, e o governo, né, em particular, está olhando algumas capitais onde ele tem chance no segundo turno, e em particular Fortaleza, né, que está ali na margem de erro, né, com o candidato do PT, uma cidade que o PT governou há algum tempo, né, mas com uma divisão muito grande ali da esquerda, inclusive a própria família Gomes, né, Ciro Gomes apoiando o candidato de oposição ao PT, né? E na esteira desse resultado de domingo, né, virá novamente o questionamento aí dos mercados com relação a medidas, né, de ajuste de gasto, fiscais, enfim, que é o que nos parece, né, Marcão, que está justificando essa performance relativamente pior, né, do real perante outras moedas emergentes, embora no contexto do fortalecimento do dólar, mas isso continua pesando negativamente sobre a nossa moeda. Acho que a gente tem visto declarações aí da equipe econômica nos últimos 10, 15 dias, né, de que algumas medidas estruturais serão adotadas, né, mas a gente tem visto também, ao mesmo tempo, né, paralelamente, declarações bastante reticentes, né, de que algumas coisas, né, algumas vacas sagradas não podem ser tocadas do gasto obrigatório, que quando a gente olha e analisa, a gente sabe que somente é dali que se pode vir algum ajuste estrutural crível, né? Mexer nas aposentadorias, BPC, Bolsa Família, desindexação da educação, da saúde. Então, são coisas muito complexas, e somente essas coisas complexas é que poderão trazer, né, de fato, alguma coisa melhor em termos de ajuste fiscal. Aí, a pergunta que fica, né, eu acho que o mercado está muito debruçado em cima dessa discussão, se de fato a gente acordar segunda-feira, né, e o resultado das eleições, né, tudo bem que a gente já teve o primeiro turno, já dá para imaginar que não foi um bom
resultado para o governo que a gente teve até aqui. Mas se a gente acorda segunda-feira e o diagnóstico da ala política do governo é de que é preciso aprofundar o atual modelo, né, de política econômica, via gasto, aumento de receita, para financiar esse gasto, medidas parafiscais, como a gente viu aí aumentando nos últimos meses, obviamente isso terá um impacto muito grande nos ativos que já estão estressados. Agora, se a ideia for de que não, é preciso fazer um freio de arrumação para que não se corra o risco, né, de lá em 2026 a economia não estiver muito deteriorada e de fato seja preciso fazer alguma coisa imediatamente, aí o mercado vai reagir bem. A questão é que hoje parece pouco claro, né, qual é a direção do que o governo vai tomar a partir de segunda-feira, se é que segunda-feira a gente vai ter algum norte do que será feito, né? Então, acho que são essas as grandes indagações do mercado, porque, por exemplo, né, Carol, a gente olha, eu estava particularmente aqui olhando alguns números, né? Lá no pior momento do estresse do segundo mandato da presidente Dilma, né, antes do seu impeachment, o juro real no Brasil estava por volta de 7,8%, quase bateu 8%, uma NTNB de 5 anos, né? A gente já está com quase 7% de juro real no Brasil. Obviamente, essa é uma métrica muito relevante de estresse que o mercado vê, ainda mais porque quando a gente vai calcular a sustentabilidade da dívida pública, e é disso que se trata do fiscal, não é mais o primário, né? É a questão da dinâmica da dívida pública, 7% de juro real incidindo sobre o estoque da dívida pública, que é muito maior do que a gente tinha lá atrás, né? Vai fazer a dívida pública subir exponencialmente daqui em diante, né? Então, acho que nós, economistas, o mercado, estamos muito focados em que tipo de solução será encontrada para essa dinâmica. Será algo estrutural? Será algo aí só para empurrar com a barriga, para que o governo chegue relativamente bem para as eleições lá de 2026? Então, acho que a gente está caminhando muito para esse lado da análise aqui, tá, Caval? E acho que vale também a ponderação a esse respeito, né? E na medida em que o gasto estrutural, né, ele envolve, sobretudo, mudança constitucional, né, quando a gente fala de indexação de saúde e educação à receita, quando a gente fala dos benefícios sociais ligados ao salário mínimo, né, enfim, inclusive, né, o BPC, o abono salarial, enfim, nós precisaríamos, né, para de fato, né, fazer uma reforma que garantisse, né, uma compatibilidade entre o ritmo de crescimento desse gasto obrigatório com a sustentabilidade da dívida, você teria que ter uma reforma no plano constitucional. Parece muito difícil, né, que isso viesse a correr no ano que vem. Nós vamos iniciar a nova legislatura na Câmara e Senado, com a eleição, né, dos novos presidentes do Senado e da Câmara. E se algo fosse acontecer nesse contexto, estaríamos já, né, avançados num ano pré-eleitoral. Né? Então, o que eu acho que seria, né, a estratégia que o governo vai trilhar a partir daqui? Insistir em medidas de elevação de arrecadação, né? Então, a gente teve aí alguns balões de ensaio aí de elevação de tributação da alta renda, enfim, medidas que já estão até no Congresso, aumento de CSLL, JCP e provavelmente outras que o governo ainda proporá. Né? E do outro lado, alguma contenção de despesa que poderia vir por mudanças infraconstitucionais. Né? Então, falou-se aí em coisas como regras de seguro-desemprego, enfim, tem, claro, já a intenção declarada do governo de fazer pente fino, mas mesmo sobre isso impera bastante ceticismo, né? Porque toda a parte ligada
a seguro-desemprego mexe muito com da área do ministro Luiz Marinho, né, que é um sindicalista, então teria certamente muita dificuldade aí por conta do apoio que o governo tem, né, dos sindicatos e pela oposição que certamente eles fariam a esse tipo de mudança de regras, né? Então, me parece que a gente não deveria esperar mais do que mais medidas de receita e algumas medidas pontuais, né, ligadas à despesa, mas que não confeririam a esse tipo de ajuste um caráter mais estrutural, que é aquilo que nós precisamos ver agora para, de fato, corrigir o rumo, né, do crescimento da despesa obrigatória, né? Então, esse é o grande ponto, né, lá, ou melhor dizendo, aqui nos Estados Unidos, né, a expectativa é de uma política fiscal muito expansionista, claro, caso o ex-presidente Trump vença as eleições, né, e também no Brasil, né, toda a ansiedade em torno dos próximos passos aí na política fiscal, né? Vamos dizer assim, não contribuiu muito para o otimismo, né? A recente intenção revelada pelo governo no plano aí da regulação de alterar a legislação aí com relação às agências regulatórias, às agências de regulação, né? Por conta do ocorrido, né, em São Paulo, com a ANEEL, enfim, o governo querendo mexer, né, na sistemática de escolha aí dos conselheiros, né, das agências de regulação, né? Então, quando num momento como o atual, em que a questão fiscal tem bastante urgência, o governo está olhando numa direção de alterar marcos regulatórios, né, dando a isso, portanto, maior importância, não parece que, né, é uma maneira de nos estimular sermos mais otimistas nesse momento, né? Caval, só abrindo parênteses aqui em cima do que você está falando, essa semana tivemos várias declarações de lideranças do Congresso, né, no sentido em que o ônus de uma proposta de alguma coisa a ser feita pelo lado do gasto tem que ficar a cargo do executivo, né? Não vai ser o Congresso que vai dar esse primeiro passo, né? Então, assim, acho que é, é, e aí também tem outras lideranças ou as mesmas lideranças do Congresso falando que medidas que visem apenas aumento de arrecadação também serão difíceis, né, de andarem, né, por conta aí do esgotamento desse modelo, de um impacto grande sobre a sociedade, né? Então, não basta só a gente ter falado aqui sobre a necessidade de PECs para alterar a questão dos gastos, né? Parece que o Congresso também tem uma dificuldade em avançar muito mais a agenda da receita, né? A gente vai entrando naquela famosa sinuca de bico, né? O que resta a ser feito, sendo que vários limites já foram colocados na mesa, né? Então, acho que hoje, essa é a grande dúvida que a gente tem para pensar aí o ano de 2025, né? Dado que já foram colocados os limites, onde dá para ver, né, qualquer tipo de ajuste aí que ajude a melhorar o ambiente macroeconômico, que já vai ter uma Selic voltando ali para 12 alguma coisa por cento, talvez 13%, né, uma inflação que deve ser alta, expectativas desancoradas, mudança do Banco Central, né, do presidente, mas também novos diretores que ainda não foram nomeados. Então, acho que tem uma incerteza ainda muito grande se a gente soma tudo isso, sem falar no aspecto internacional aí da eleição americana. Perfeito. Na semana que vem, nós temos como destaque nos mercados globais a divulgação dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Na sexta-feira, estaremos comentando esses dados, né, logo após eles terem sido divulgados, e o grande indicador, né, que antecede aí, depois a decisão de política monetária nos Estados Unidos. Nós também temos, na semana subsequente, o nosso Copom aqui, onde já, né, a ampla maioria
consenso considera, né, a alta de 0,5 ponto percentual a mais provável, né? Bom, ficamos por aqui, agradecemos, como sempre, aí a audiência de todas e todos e desejamos aí um bom fim de semana até o próximo Oris Podcast Macro. Bom final de semana e bom retorno, Caval. Obrigado.